Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, tudo bem? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Nadédia. Todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera, nos nossos áudios e nos nossos vídeos. Vera, é sobre o filme, né? O filme que foi proibido pela Secretaria de Comunicação do Governo Federal, foi proibido nos streamings, né? Não nos cinemas, né? Exato, Sardenberg, o filme do apresentador Danilo Gentili, Como se tornar o pior aluno da escola, foi proibido a partir de uma cautelar do Ministério da Justiça, publicada no Diário Oficial de hoje, em que determina que os serviços de streaming retirem a película do ar sob pena de multa diária de R$15 mil. Esse caso é digno de espanto por muitas razões, Sardenberg. A primeira delas é que é um caso de censura explícita. O Ministério da Justiça determinando uma obra que pode ser ou não exibida, veiculada, transmitida por meio de plataformas de streaming. Essas plataformas, a gente sabe, muitas delas exibem conteúdo francamente pornográfico ou francamente erótico. Esse filme tem uma cena em que o ator Fábio Porchat é retratado como um possível pedófilo e que as crianças com as quais ele tenta estabelecer algum tipo de contato fogem. Portanto, a coisa não se realiza, não existe ali nenhuma apologia e nem efetivação, concretização de qualquer traço de pedofilia. Outra coisa muito estranha, que se trata de um filme de 2017, que não é nem um lançamento nessas plataformas de streaming. É um filme que já está na praça há muito tempo. Na época em que ele foi lançado, ele foi inclusive incensado pelos mesmos que agora fazem uma cruzada contra o filme, como o deputado e pastor o Marcos Feliciano, que na época postou uma foto na frente do cartaz falando que isso sim era um filme, que ele nunca deu tanta risada, e agora está nessa cruzada, e quando confrontado com a total incoerência entre ontem e hoje, disse que saiu para atender o telefone na hora daquela cena e que por isso que elogiou na ocasião e agora critica. Papinho, totalmente. Foi ao banheiro ele, Nadédia, não soube dessa cena. E aí ninguém se indignou na época, se indignam agora, e eu acho que tem várias camadas aí que precisam ser destacadas, Sardenberg. Danilo Gentili faz parte de um grupo de comediantes e de artistas do chamado antipoliticamente correto, e assim foi incensado pelo bolsonarismo e pela direita brasileira como algo que fazia frente aos progressistas, frente à esquerda, frente à Rede Globo, e que por isso deveria ser consumido, deveria ser incentivado. Isso até ele romper com o bolsonarismo e até passar a apontar os problemas do governo Jair Bolsonaro. A partir de então, começou a ser visto como um inimigo. Esse movimento contra o filme nasceu primeiro, e isso é importante, naqueles famosos grupos fechados do Telegram. No fim de semana, fontes que eu tenho que acompanham esses grupos já verificavam essa movimentação que nasceu primeiro lá e depois extrapolou para as redes sociais. Foi parar no Twitter, foi parar no Facebook e foi parar no Instagram. Esse movimento em que as teses e as conspirações são testadas nesses grupos fechados e depois extrapolam para as redes sociais, é um movimento ao qual a gente tem de estar atento, porque será um movimento comum e corriqueiro na campanha eleitoral deste ano, na campanha presidencial sobretudo. O que está em jogo para o bolsonarismo e para o presidente da República e para os seus apoiadores? Bolsonaro enfrenta um problema sério da vida real, para o qual ele não tem uma saída fácil, que é a queda de popularidade que deverá decorrer da alta de preços dos combustíveis e dos alimentos. Não tem governo que passe incólume a uma alta dessa magnitude que a gente vem assistindo. Ele está tentando de todo jeito
dá uma solução para isso, mas não há uma saída simples. Então, o que se faz em momentos como esse? E isso é uma estratégia muito comum do bolsonarismo. Você distrai a atenção da sua massa militante, daquele seu grupo mais fiel, do seu grupo mais radicalizado, para evitar que eles pensem, nossa, olha, é mesmo, o Bolsonaro está com um problema. Olha, é mesmo, a gente tem uma inflação que não nos permite encher o tanque do carro. Então as pessoas ficam discutindo uma bobagem como essa, um filme que provavelmente era muito ruim quando foi lançado, continua sendo muito ruim, mas censura não é para ver a qualidade da obra, qualidade artística. Não cabe censura num país livre, num país democrático. Então você usa um mecanismo... Desculpa, desculpa. Não, é que eu comentei aqui no começo que que censura prévia não pode ter, muito menos uma censura declarada por uma secretaria do governo federal, né? Quer dizer, é absolutamente impensável. A secretaria não tem esse poder. E eu disse o seguinte também, Vera, que não pode ter censura prévia. Se alguém se sente ofendido pelo que está no filme e tal, tem um caminho simples, os tribunais, vai para a justiça, né? Exato. É esse parece que tinha um velho jornalista que dizia: nunca respondo, se me ofendem, processo. Então, Sardenberg, a gente tem uma coisa que se chama classificação indicativa. O filme recebeu uma classificação indicativa de idade, talvez até baixa, poderia ter uma classificação indicativa mais alta. Esse é um mecanismo que substituiu a censura que a gente tinha na época da ditadura, né? O Ministério da Justiça faz uma classificação etária das obras e quando é no cinema, você cobra o RG, cobra a identidade para que as pessoas entrem. No streaming, esse tipo de cobrança é mais difícil, mas daí é você ordenar, sem nenhum tipo de mediação da Justiça, diretamente pelo Ministério da Justiça, a retirada de uma obra do ar. E depois o ministro da Justiça ir às redes sociais e comemorar esse fato, portanto, fazendo política em cima de uma decisão da sua própria pasta, isso nos coloca num quadro que não é único, em que o Estado está sendo usado para fazer proselitismo político. A Polícia Federal tem sido usada constantemente para ir em cima de adversários do presidente da República. E essa ação no Ministério da Justiça se inscreve em uma série de ações em que o pleito e os temas do pleito são trazidos para o corpo do Estado brasileiro. Isso é muito grave, isso não é corriqueiro, isso não deveria ser aceito no Brasil e isso está se tornando banal. Tá? Estamos banalizando o uso do Estado brasileiro para fazer política. Isso não é aceitável numa democracia. E agora tem uma outra coisa que eu estava me dando conta só hoje, que não tem a ver com esse assunto que você coloca, mas tem a ver com a questão eleitoral, que é o seguinte: a ANEEL aprovou um apoio, um empréstimo de emergência para as operadoras do setor elétrico. Para quê? Para que elas não elevem a conta de luz neste ano. E vão pagar o empréstimo a partir de 2023, quando vão elevar a conta de luz. Quer dizer, livrou o aumento. Ou seja, mais uma mãozinha, né? Mais uma mãozinha eleitoral. E se vier subsídio dos combustíveis, se inscreve nessa mesma categoria. Sardenberg, no Rio Grande do Norte, o pai do atual ministro das Comunicações, Fábio Faria, o pai dele, o Robson Faria, foi condenado e está inelegível por muitos anos, porque no ano da eleição, ele elevou um programa que havia lá de restaurantes populares, elevou o valor pelo qual que a pessoa poderia consumir e comer. Isso o tornou inelegível por vários anos. Se a gente fosse seguir ao pé da letra essa determinação, e que deveria ser seguida de fato, de que o governo não pode promover atos que ajudem eleitoralmente o integrante daquela cadeira, Bolsonaro enfrentaria problemas ainda maiores com a justiça eleitoral. Então a gente está assistindo uma sucessão de fatores aí bastante perturbadores e que nos colocam diante de uma eleição em que o presidente está disposto a usar o que ele puder em benefício próprio. Vera Magalhães, obrigado, Vera, obrigado por hoje, até amanhã e até mais tarde no Ponto Final.
Até amanhã, até mais tarde. Obrigada para você e para a Nadédia. Tchau, tchau. Valeu, Vera.